Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tayane. E eu sou a Arielle. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o nosso projeto Resenhando, onde vamos falar sobre alguns livros de escritores araguarinos e escritores nacionais também. Esse projeto surgiu devido ao o grande amor nosso pela leitura. E nós duas somos amigas, né, já desde o ensino fundamental, na verdade. Então a gente decidiu se unir e fazer essas resenhas, juntar cada um pouquinho da leitura do outro. Decidiu unir isso aí. Nosso amor pela leitura, o meu pelo menos, começou... Eu sempre gostei de ler, só que ficou mais intensa a minha leitura desde que eu entrei na faculdade, né? Que eu fui morar sozinha e passei por uns perrengues. E a leitura sempre começou a me acolher demais, de uma forma incrível. E desde então eu tô apaixonada e até criei um Instagram, o Paralelo dos Livros. E desde então eu vivo pela leitura. Isso aí, eu comecei a ler já há muito tempo, sempre gostei. Meu gênero favorito é suspense policial. E a gente resolveu unir então, né, essas ideias aí. Ela tem um gosto diferente do meu pra leitura. Bem diferente, que eu adoro romance. Isso aí. E aí a gente resolveu unir e dar dicas para vocês sobre esses livros, talvez autores araguarinos que vocês não conheçam, né? E que vale a pena conhecer. Então a gente vem mostrar que existem autores araguarinos, conterrâneos nossos, que são bons e que vale a pena, muito a pena, inclusive, ler, a leitura. Nós escolhemos 3 livros de autores araguarinos, então, para falar. Eu vou falar sobre No Palco da Vida, de Gessi Carizo de Paula, e sobre A Curva do Sol, de Geraldo França de Lima. Eu vou falar, então, sobre Entre Elas o Pacto, da Thaís Monsef, inclusive, não sei se vai dar pra ver, mas Thaís Monsef Cascão, que ela é araguarina, é uma autora araguarina. Depois do Fim, do Daniel Bovolento, e a Raquel Segal, que é o Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz. E eu vou falar também mais 2 livros de autores araguarinos. O primeiro é Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira. Na verdade, ele pode até ser considerado quase que um conto, porque ele é bem curtinho. E Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes. Bom, o primeiro livro escolhido é No Palco da Vida, né, da Gessi Carizo de Paula. Ela que é musicista, contabilista, professora, já publicou 12 livros, entre eles literatura infantil, infanto-juvenil, poemas e poesias. E este livro, ele é baseado em fatos reais. Este livro, então, ele é baseado em fatos reais e ele vai contar a história da Aldinha, uma menina de 13, 14 anos, que foi prometida pelos seus pais em casamento ao Coronel Amâncio, que na época já tinha cerca de 40 anos. Lembrando que esse livro ele se passa aí na época dos escravos, dos coronéis, cerca de 100 anos atrás. Então é bom saber o contexto histórico, né, pra gente poder entender mais o livro. Após Aldinha ser prometida em casamento, né, ela teve que morar com ele no casarão, né, ele era dono de muitas posses, tinha vários escravos, né, dono de vários escravos. Então ela passou a morar com ele no casarão, não tinha muito contato com a família dela. Só que ela era uma menina muito doce, então todos os escravos que trabalhavam lá, que faziam comida, que arrumavam a casa, eram muito amigas dela mesma. Ela já tratava elas como amigas porque ela não tinha mais ninguém. O coronel ficava sempre trabalhando, então ele saía cedo e voltava à tarde. Ela não tinha com quem conversar, então todos ali tinham muita estima por ela. E assim, vamos passando os dias de Aldinha, né? Ela fica ali meio triste e tal, mas ela tem aquele desejo de ser mãe, porque ela achava que se ela fosse mãe, ela ia ter uma companhia para ela. Só que o coronel ele era muito nervoso, muito bravo, não fazia graça para ninguém, e ela se sentia muito mal com isso. A autora retrata agressões físicas, verbais, só que alguma coisa acontece. Um dia ele vai para a beira do riacho e ele sente que tem uma estrela falando com ele. E ele volta de lá mudado. Então ele já começa a tratar muito bem a Aldinha,
começa a tratar bem até mesmo as pessoas que trabalham para ele. E então essa relação vai mudando, ela vai começando a se sentir realmente feliz naquela casa. Só que, finalmente ela engravida e o coronel espera que seja um menino, mas ela acaba tendo uma menina que se chama Vitória. E a partir do nascimento da Vitória, ele muda novamente, completamente. Ele realmente não atura mais ela, não quer nem saber da criança. E isso vai fazendo com que ela sinta a obrigação de fugir e dar uma vida melhor para a filha dela, uma vida com felicidade. Então, com a ajuda dos escravos, ela consegue fugir, né? Se hospeda na cidade. Só que acontece uma coisa muito trágica, acontece um tiroteio onde ela estava ficando e ela é atingida. E assim se inicia a história de No Palco da Vida, intermeada de muita ganância, muito desprezo, tem esse contexto histórico, né, dos escravos, a violência contra a mulher, como a mulher era submissa naquela época. A autora ela consegue intermear todos esses temas de uma forma muito sutil, muito pura e sem forçar muito a barra. Então leva quem está lendo a ter reflexões, né, sobre todos esses temas, mesmo que às vezes não tenhamos passado por isso, mas é sempre bom parar um pouco e ter essa reflexão, ver que a autora se atentou a todos esses detalhes, sem cair no grotesco, né, sem forçar muita barra. É uma leitura muito fluida, que vale muito a pena ler e traz também reflexões para a vida, porque mostra também, por exemplo, o cunhado do Coronel Amâncio, que não era satisfeito com a repartição da fazenda, fazer de tudo também para poder conseguir mais terras, né, por conta da ganância dele. Talvez até manipular crianças, né, que tinham algum apreço para o coronel. Então, tudo isso são coisas retratadas nesse livro. Recomendo muito a leitura. Quem quiser, esse livro está disponível na Biblioteca Municipal, mas também é possível encontrar ele online para poder comprar. O segundo livro, né, como eu já falei, Entre Elas, O Pacto, da Thaís Montserrat Cascão, que é nascida aqui em Iraguari, nasceu em 1985. Aí, se não quiser saber a sua idade, desculpa. E ela é formada em administração. Bom, o livro, eu achei ele muito interessante porque ele fez eu viver toda a minha adolescência de novo, ali a fase de 14, 15 anos. Bom, Entre Elas o Pacto traz a história de 4 amigas, a Perla, a Lavínia, a Nália e a Vanessa, que inclusive quem narra a história é a Vanessa, e traz a história de como as 4 ficaram amigas, que foi através de uma rivalidade, e teve um acontecimento que fizeram as 4 se unirem e se conhecerem e virarem então melhores amigas. E o que eu mais gostei é que ele trouxe muito a realidade do que é a adolescência. As paixões que a gente tem na adolescência, as amizades que a gente faz, sempre, nossa, eu não gostava de você. E a Vanessa conta a história da exposição aqui de Iraguari, como era boa na época, que era o evento histórico da cidade, e o que elas fizeram para ir, e as feiras culturais que tinham nas escolas, e trouxe tudo de uma forma divertida. Conta como elas eram espertas, o que elas faziam para driblar os pais. Resumindo, trouxe toda a realidade de uma adolescente de 14, 15 anos. Assim, não sei a Arielle, porque ela é um pouco mais recatada, mas eu, pelo menos, me vi muito nas meninas. Até questão de, o início de uma amizade, como que começa a amizade, como que o medo que a gente tem de depois de acabar o ensino fundamental, o ensino médio, terminar essa amizade, e mostra o pacto que elas fizeram entre elas, as festas de aniversário, como que elas programavam para sair, roupa e tudo, gente, tudo, me descrevendo perfeitamente.
Acho que foi por isso que eu gostei tanto desse livro, porque eu me vi ali na minha fase de adolescente. Então, é isso. Esse livro eu recomendo muito ele. Ele me fez viver uma fase muito boa de novo, muita nostalgia. E ele escreveu de uma forma bem didática. A leitura foi super fácil, eu li ele rapidinho. E eu recomendo muito. Inclusive, Thaís, parabéns. O livro é ótimo. O próximo livro, então, é Sob a Curva do Sol, de Geraldo França de Lima, né? Ele que nasceu em 1914, era romantista, contista, poeta e professor, advogado também. E ele era muito amigo de Guimarães Rosa, né? Inclusive foi quem o lançou com o primeiro romance dele, Serras Azuis. E ele tinha muito essa questão de sempre retratar as Minas Gerais, retratar as terras de Araguari. E ele também tinha várias medalhas, condecorações que ele recebeu. Fazia parte da Academia Brasileira de Letras, né? Então é um currículo de peso aí, que nasceu aqui em Araguari, né? Bom, então Sob a Curva do Sol vai contar a história aí de duas fazendas, né? No caso, a fazenda de Galo Músico, onde mora a família Cotrim, e a fazenda de Várzea Grande, onde mora a Felícia Felizarda, que é uma moça que vai ficar muito importante na história futuramente. E o livro já se inicia contando, então, um pouco da linhagem dos Cotrim. Vários deles morreram de causas desconhecidas, alguns falaram que seriam loucura. Então foram várias mortes em sucessão, até que sobra apenas três, né? Três Cotrim, que seria o pai e os dois filhos, né? O Levantino, o pai, o Leôncio e o Bento. O Bento, ele era uma criança de 13, 14 anos, que ele recebia muito carinho, muito amor da mãe, mas quando ela morreu, o pai meio que deixou ele de lado, o filho preferido era o Leôncio. Então, ele, quando começaram as convocações para a Guerra do Paraguai, né, que o exército chegou às fazendas para convocar, ele acabou indo, né? O pai não se opôs, ele não era muito feliz ali, então ele foi. E nesse meio tempo, né, o pai deles arranjou um casamento para o Leôncio, para o outro filho, e porque naquela época os casamentos eram arranjados, então os pais escolhiam com quem os filhos se casariam, e ele arranjou a Rita Menezes para o filho, né? Só que ela era muito gananciosa, muito perspicaz, assim, muito esperta, e ela sabia que os Cotrim tinham uma riqueza muito grande e que não tinham mais nenhum herdeiro. Então seria ela e o esposo, no caso, né? E ali eles se casaram, só que o Leôncio também morre. E a Rita não tem um filho dele, então ela não teria um herdeiro. E ela estava achando muito bom, porque seria toda a riqueza para ela, pois estavam dando o Bento como morto. Só que o Bento volta. Ninguém sabia que ele ainda estava vivo, né? E ele retorna. Então ele era ali o legítimo herdeiro da fazenda. Ele já retorna com uma mentalidade muito diferente de todas as pessoas que moram ali. Começa a fazer mudanças estruturais mesmo na fazenda, reformas, para querer otimizar até mesmo o trabalho que era realizado ali. Lembrando também, como se passa lá no final de 1800, eles tinham muitos escravos, então os Cotrim eram muito ricos por conta disso. Eles tinham muita posse de escravos também, além das posses em terra. Então, e o Bento também, ele era contra essa questão de acorrentar os escravos. Ele já tinha uma ideia mais para abolição mesmo. Ele achava que os escravos teriam que ficar sem correntes, as senzalas deveriam ficar abertas, e se eles quisessem, eles ajudariam no caso, o coronel, o dono da casa. Ele não forçava ninguém a trabalhar para ele. E quando o Bento retorna, o pai dele também tenta casar ele com a Rita. E devido a isso, o Bento também não gosta, porque ele também não concorda que os casamentos devam ser arranjados. Ele acha que ele tem que se apaixonar, a outra pessoa também deve se apaixonar por ele.
E ele também já pegava um pouco do que a Rita queria, né? Que ela só queria aí a fortuna dos Cotrim. Então, a partir disso, essa história vai desenrolando. Todas essas mudanças que ele traz deixa as pessoas das outras fazendas, né, um pouco apreensivos. Eles acham que todos os escravos vão se revoltar contra eles, né? Então eles não gostam dessas mudanças que ele está fazendo. Eles até tentam achar um plano aí para poder parar com essas mudanças dele, fazer que ele realmente pare de dar regalias para os escravos. E concomitante a isso, ele conhece uma moça, né, na fazenda. Ela se chama Felícia Felizarda e ela é de Várzea Grande, uma outra fazenda. Só que ela já era também prometida para outro rapaz, só que eles se apaixonam perdidamente. Então, ele tem essa questão de tentar fazer com que ela conte pro pai dela, né, que os dois estão se vendo, para ela romper o casamento e os dois se casarem. Em relação a isso também, ninguém lá tá sabendo, por exemplo, da cidade, eles não sabem que os dois se encontram, porque se isso chegar no ouvido do pai dela, antes deles conversarem, não seria muito bom. A Rita continua muito gananciosa e ela tenta armar pro lado dele para poder conseguir mais terras, né? E tem também todo o pessoal das fazendas aos arredores que estão contra as mudanças dele. Então, o Geraldo França de Lima, ele consegue trazer tudo isso, toda essa questão dos escravos, essas ideias de abolicionismo, as ideias de casamento arranjado, tudo isso ele traz nesse livro, né? E não é uma forma tão brusca, traz essa reflexão também, porque o Bento, com essa mente de mudança, ele traz muita coisa que a gente acredita hoje em dia, né? E muita coisa que a gente iria contra no passado. Então, isso é muito importante também para a gente pensar como era antigamente. Mostra também, por exemplo, a época da construção dos trens de ferro. Tem uma passagem no livro que eles contam que estão preparando ali, perto da fazenda deles, os trilhos para a vinda dos trens de ferro. E isso vai trazer muito um boom na economia, né, para os cotrinhos, ou seja, vai valorizar demais a fazenda deles, o que aumenta mais ainda a inveja dos outros fazendeiros, pela valorização, né. Fora que os escravos que eram alforriados já, todos eles escolhem ir trabalhar para o Bento Cotrim. E essa rivalidade vai aumentando, vai criando essa tensão aí na história. E ele escreve de uma forma primorosa e vale muito a pena ler e saber como que desenrola esses fatos aí. Será que o Bento e a Felícia Felizardo vão ficar juntos? O que será que os fazendeiros ao redor aí na cidade vai fazer em relação a essas ideias novas que ele está trazendo? Então vale muito a pena conferir. Esse livro também está disponível na Biblioteca Municipal, mas também é bem fácil de encontrar ele para comprar na internet. Agora falando um pouco sobre autores brasileiros no geral, assim, eu vou falar um pouco sobre o Júlio Hermann, que ele é um autor de romance. Na verdade, é romance, superação, coração partido. Ele escreve textos. Ele tem 2 livros, do livro que eu gosto muito, que é Até Onde o Amor Alcança, que é onde ele escreve textos de superação, que mesmo com seu coração ali em pedacinhos, ele junta os caquinhos e segue sua vida. E ele escreve textos totalmente sobre isso, tipo, sobre como que ele supera o amor, o que ele passou para superar o amor. E o que eu gostei muito desse livro dele, inclusive, é que ele sempre dá dicas de música para ler junto com os textos dele. E então, tipo assim, eu sou fã dele, né? Não sirvo muito de base para falar, porque eu gosto muito dele. E o outro livro que ele tem, que foi o primeiro livro que ele escreveu, é Tudo Acontece Aqui Dentro, que é mais ou menos o mesmo estilo que Até Onde o Amor Alcança, que ele também dá dicas de música para ler junto com os textos,
Só que os dois, mesmo até Onde o Amor Alcança, sendo depois que tudo acontece aqui dentro, eles são livros independentes. E eu gosto muito dessa pegada de um livro não depender do outro, porque não é sempre que a gente tá a fim de ler os dois do mesmo autor, então eu gosto muito do Júlio exatamente por isso, por ele criar livros independentes, dar dicas boas de música. Os textos dele são muito profundos, muito intensos, reais. É tipo aquele texto que você lê e fala assim, foi pra mim. Mas aí, ao mesmo tempo que você acha que ele tá escrevendo de sua vida, ele manda um acontecimento ali no meio do texto que fala assim, opa, isso não aconteceu comigo. Pra ver que realmente a história é dele. A gente se identifica porque todo mundo passa por isso um dia, né? Todo mundo tem o coração partido, essas coisas todas aí. E por isso que eu gosto muito dele. Então, eu li esse livro numa fase que eu tive no final do relacionamento, então ele serviu muito pra mim. E eu acho que é por isso que eu fui fã dele, de ver que no final tudo ficou certo, todo mundo passa por isso. E é um dos autores meu favorito brasileiro, é o Júlio, entra com certeza nessa lista aí. Então o próximo livro que eu vou falar é Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira. O Pedro é um autor relativamente novo aí, ele publicou alguns contos com outros amigos dele, ele é de São Paulo, né? E esse livro, que também pode ser considerado um conto, ele tem 65 páginas, é bem rapidinho de ler. Ele diz que essa ideia por conta de uma frase que a irmã dele realmente falou pra ele, né? Ele chegou em casa e a irmã dele falou de mim que não voltou pra casa. Então daí surgiu essa ideia de fazer esse livro, que vai contar a história do Murilo e da Melissa, né? O Murilo tava aí festejando, comemorando aí, chegou em casa depois de uma balada, cerca de 6 horas da manhã. E quando ele entra em casa, a irmã dele fala essa frase, adivinha quem não voltou pra casa. E a partir daí, né, os dois ficam meio doidos, porque ele chega em casa às 6 da manhã e a mãe dele ainda não voltou pra casa. Geralmente é o contrário que acontece, né, por exemplo. É muito normal a sua mãe chegar e brigar com você porque fala assim, não consigo dormir enquanto você não volta. Isso é muito, muito comum. E pensa quando essa situação se inverte. O que passa na cabeça do filho, né? O que será que aconteceu com a mãe? Então os dois começam a sair aí pelas ruas, né? Procurando ela. Ela gostava muito de jogar bingo, a mãe deles, né, no caso. Jogar bingo, mexer com essa questão de caça-níquel. Então eles achavam, às vezes ela estava jogando, perdeu o horário, né? E não voltou ainda. Então eles começam a ir em todos os pontos que ela foi, que ela costumava ir, e mesmo assim eles não encontram ela. Então fica esse suspense, né, essa tensão o tempo todo, mas ao mesmo tempo é um conto muito leve, é um conto meio que de transição. Sabe quando a gente tá lendo os livros assim meio pesados e a gente sabe que tem que dar alguma coisa mais leve para poder dar uma respirada? Esse livro serve muito para isso. Então eles vão aí procurando a mãe deles durante o livro, vão pegando o Uber, coisa que acontece muito com a gente, né, atualmente. Pegam o Uber para todos os lugares que vão, escutando música no carro, um tá de mau humor, então tem essa questão entre os irmãos também, né. Então é uma coisa muito cotidiana, uma coisa que pode acontecer com qualquer um, que ele retrata nesse livro, né. É uma situação um pouco diferente, porque nós como filhos nunca esperamos que a gente vai ter que sair procurando nossa mãe, mas que pode acontecer também, né, a gente não tá livre disso. Então é um livro muito leve pra gente ler, muito bom, a escrita dele é muito fluida também, muito facinho de ler. Eu comecei a ler, li o livro em cerca de 2 horas no máximo, assim. Eu peguei e não consegui deixar ele de lado até acabar. Então eu recomendo muito Pedro Poeira também. O próximo autor que eu vou falar é o Igor Pires, que ele fez uma trilogia que chama Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. O nome cru mesmo é o primeiro livro dele, que foi o que eu mais gostei, que eu sou apaixonada.
E para não perder o fio da meada, né? Óbvio que é de textos de amor, romance, superação, dor de cotovelo, essas coisas assim. O Igor, as palavras que ele usa são muito, muito profundas e tocam lá no coração da gente. E o que diferenciou ele muito dos outros autores de poemas, de romance que eu achei, foi porque ele traz um texto mesmo, sabe? E os textos dele, apesar de ser de romance, eles são intensos, da forma de um poema curto, e eles não ficam enjoativos, não ficam aqueles textos clichês que você lê e fala, nossa, que clichê isso aqui. E isso diferenciou muito, porque é muito comum a gente pegar textos e ler e falar, nossa, aqui é muito clichê. E isso eu não senti em momento algum com o Igor. E o TCD, né, que é o texto cruéis demais e tal, ele é muito ilustrado. Ele tem umas partes ilustrativas e tem desenhos muito, muito bonitos. Não vai dar pra enxergar, mas ele é todo ilustrado, o livro. E o que eu gosto muito do Igor é que ele não perdeu o fio da meada em nenhum dos três livros dele. E eles também são livros independentes, que é Textos Cruéis Demais para Serem Rapidamente. O segundo é Onde Mora o Amor, Onde Dorme o Amor. E o terceiro e o último é O Fim, Doses Homeopáticas, que são maravilhosos, mas o que eu mais gostei, como eu disse, é o primeiro, né, que é o nome cru mesmo da trilogia, que é Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Por esses motivos, eu gosto muito de texto assim, o texto dele não é clichê, apesar dele não indicar música igual o Júlio, mas ele traz a diferença de ser ilustrado. São dois autores diferentes, mas com a mesma finalidade, com a mesma reflexão, sabe? Que a gente vê que não é só a gente que passa por aquilo, que no fim fica tudo certo. Eu adoro isso, de ver que eu não tô sozinha no mundo, que todo mundo parte de coração aí, mas no fim, todo mundo vive, no fim tá tudo certo. Tudo certo. Bom, agora eu vou falar sobre o último livro, né, da nossa lista de resenha, que é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Rafael Montes, que ele tem essa pegada assim, mais de suspense, ele gosta de escrever livros dessa linha aí. Inclusive, ele escreveu Bom Dia, Verônica, com a Ilana Casoy, e agora é até uma série adaptada, né, esse livro dele. E começa quando a família de Victoria é morta, quando ela tem apenas 4 anos, né, então esse livro já se inicia com esse crime. É um deslocamento de tempo, onde agora passamos a acompanhar a Victoria já na sua adolescência, onde ela carrega traumas imensos, né, disso que ela viveu, mesmo com essa pouca idade dela. E ela não confia em ninguém, ela só fica no apartamento dela. Inclusive, o melhor amigo que ela tem, que ela conheceu na internet, ela não quer nem saber o nome dele, né? Ela chama ele por um apelido, para não criar esse laço profundo com ninguém. E ela vai vivendo a sua vida, ela trabalha em uma cafeteria, né? Até que ela chega em casa e tem um recado, né, dessa mesma pessoa que acometeu, né, esse crime na vida dela. Tem um recado lá pra ela. Tá até pichado na parede, escrito "Vamos brincar". E a partir disso, a história começa a desenrolar com toda a apreensão dela, sem saber em quem pode confiar, em quem não pode. Ela só tem 4 pessoas na vida dela e todas elas então começam a ser suspeitas, né? A gente fica ali naquela apreensão tentando saber quem que fez isso com a família dela, o porquê. E o Rafael começa então a colocar passagens do passado com passagens que acontecem no presente. Então ele consegue intermear isso aí, tanto para explicar o porquê, né, aconteceu tudo aquilo, tanto para também o leitor entender o que pode vir a acontecer. Nessas passagens ele vai deixando algumas pistas para o leitor ir encaixando aí e ver se consegue descobrir, né, o que levou a acontecer isso com a família dela. E é uma história muito interessante, também é um livro que eu não consegui largar enquanto eu não acabei de ler. É uma escrita muito fluida, a protagonista mulher, né,
também é muito importante. Ela carrega muitos traumas e isso também é muito importante de ter essa reflexão. Porque, por exemplo, o amigo dela tenta se aproximar dela, mas ela não deixa. Então, é importante que saiba também entender os traumas dela, da Victoria. Não só dela, a gente pode trazer isso para a vida real também. Às vezes uma pessoa não deixa a outra se aproximar, mas a gente tem que tentar entender os traumas dela também e tentar não forçar, né? Porque pode ser pior. E ele escreve de forma primorosa essa questão, também que vale muito, muito a pena ler, porque é uma história muito interessante. E no final a gente fica até doido, tentando saber o que aconteceu, quem que fez isso, o que será que vai acontecer com ela. E eu garanto que o final vai surpreender. Então vale muito a pena ler. Fica aí a dica. Agora, para finalizar todas as nossas resenhas, dicas, a gente vai falar rápido, vamos dar uma dica rápida de autores brasileiros que vale a pena muito a leitura de suas obras, né? Vamos dizer assim. E começar, o que não é novidade para ninguém, né? Que assistiu o vídeo até aqui, eu vou dar a dica da Raquel Segal, que ela é dona do Instagram Aquele Eita, que é bem famoso, conhecido. Ela faz histórias em quadrinhos, na verdade, meio que tiras, sobre aceitação, amor próprio, depressão, ansiedade. E ela me ajudou muito em tudo. Tipo assim, conforme a gente vai lendo, a gente vai pensando, vai refletindo, vai enxergando a vida, a dor do outro de uma forma diferente. Eu achei bem interessante. E como ela é mulher, né? Eu acho que é a primeira autora que eu falo aqui, então eu já dou créditos ali pra ela fielmente. E além de ser uma mulher incrível, ela tem uma linda história até aqui, ela passou por muita coisa. Então ela é a primeira que eu vou dar a dica que vale muita leitura. A Raquel Segal, dona do Aquele Eita. E o livro dela, gente, Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz. O outro autor é o Daniel Bovolento. Ele é formado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é publicitário e escritor. Ele é colunista também. Escreve sobre brigas de casais, meio que um terapeuta. E ele escreveu vários livros, mas o que eu mais gostei foi o Depois do Fim, que também são textos, mas são textos somente sobre depois que você termina o relacionamento. Ele não mistura como era o relacionamento, como que foi até o fim, não. Ele fala somente como que é depois do fim. O que você passa, a verdade nua e crua da dor do cotovelo, você procurar o ex e ele não te dá moral, ou vice-versa. Assim, gente, eu vou dar dicas que eu gosto, né? Que são esses textos românticos, porque a minha amiga aqui já vai dar muitos dos outros, né, temas, suspense principalmente. Então eu encerro aqui a minha parte do vídeo falando do último autor, Daniel Bovolento, que eu adorei e que me deu vários tapas na cara sem sequer me encostar, somente com textos. E é isso. Pois é, agora como a Tayane já falou, as minhas dicas são para quem gosta mais de suspense, ficção, mitologia. Então eu vou deixar mais 2 autores aqui, que o primeiro é o André Bianco. Ele escreve mais ficção vampiresca, né? Para quem gosta dessa meada aí, o primeiro livro dele, de muito reconhecimento, foi o 7, que conta a história de 7 vampiros de Portugal que acordam aqui no Brasil no final do século XX. Então dá para imaginar o que pode acontecer aí, vampiros acordando, uma civilização aí no final do século XX. Será que estão preparados para isso? O que será que tem de característica aí desses vampiros? Será que vai ser o caos? Será que vão tentar se infiltrar? Então os livros do André Bianco é mais ou menos nessa pegada aí. Tem também outros de suspense, né? Não necessariamente só com essa temática de vampiros.
dessa temática do 7, tem várias continuações, vários livros de continuações, então vale muito a pena ler todos eles. Tem também livros de histórias em quadrinhos, tem livro de caso, de suspense, de assombração, então esse é um autor que vale muito a pena conhecer também. A próxima e última dica, então, já é para quem gosta mais de mitologia, mundos diferentes, anjos e toda essa temática, né, que é do autor Eduardo Spohr. Ele é professor, jornalista, blogueiro e ele escreve sobre essas questões. Talvez vocês já até tenham ouvido falar sobre a Batalha do Apocalipse, que é o primeiro livro de muito conhecimento dele, né, retrata aí o 7º dia, no caso, quando Deus criou o mundo e o 7º dia seria o descanso, mas esse 7º dia dura vários anos e durante esses anos acontece a revolta aí dos anjos que não aceitam os humanos, então tem toda essa briga aí e esse livro vai trazer sobre essa temática. Depois disso ele fez uma trilogia, né, contando também essa temática que é Filhos do Éden. E ele também está lançando outros livros agora, recentemente, está em processo de pré-venda. Então é um autor que ele é muito ativo também nas redes, ele faz RPG, né, com o próprio tema dos livros dele. Então quem se interessar também por essa questão pode se associar tanto ao podcast dele e também às redes sociais, porque ele promove esses RPG. E esses livros também são muito interessantes, são um pouco grandes mesmo. Batalha do Apocalipse tem mais de 500 páginas, mas que para quem gosta dessa ambientação mitológica, de anjos, essas guerras aí, é muito, muito, muito interessante. Então vale muito a pena ler. Então a gente fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Todos os livros que a gente falou vocês encontram na internet para a venda. E vale a pena muito vocês conhecerem os autores que a gente citou aqui. São autores muito, muito bons e que vale realmente a leitura. E é isso, gente. A gente espera que tenham gostado. Até a próxima! Isso aí, e também vale a pena por serem brasileiros. Então, tanto os regionais aí vale muito a pena conhecer, quem não conhece, e os outros brasileiros que citamos, para prestigiar aí a nossa literatura nacional. Exatamente. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!